Pai amado, querido Jesus, estamos aqui mais uma vez, abrindo mais um vídeo, mais um poder de Deus, da sabedoria, da grandeza, da paz, da alegria. E Deus, nessa noite, Ele traga para a gente bênçãos sem limite. Bênçãos financeiras, bênçãos de amor, de carinho, de poder, de prosperidade. Boa noite para todos, em nome de Jesus. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, estamos aqui com a live, pregando no teu canal mais uma live. A Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 19. Quando ele diz: a mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus. Ó, gente, isso aqui é uma polêmica. Essa palavra, compadre, de vocês, Júnior, você que nós estamos discutindo aí, essa palavra aqui, Luiz, e a irmã Maria, a irmãzinha está aí, essa palavra, a mãe e os irmãos de Jesus, acaba com a Igreja Católica. Porque eles têm um tema dizendo que Maria morreu virgem. E é mentira. Maria não morreu virgem. Maria teve Jesus, ficou virgem. Mas depois ela não era casada com José do Egito, ou com José, o carpinteiro. Teve vários filhos. A mãe dos irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus chamaram a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde eles estavam, mas não podia aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram a sua mãe e seus irmãos. Então lá foram e querem lhe falar. Quer dizer, foram dizer a Jesus que ela queria falar a ela e os irmãos queriam o quê? Falar. Olha. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podia aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar. Olha o que Jesus respondeu. Jesus, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Ouve o quê? Olha aí, compadre. E pratica. Desmita ou não desmita? Porque eles dizem aí, os crentes, que tem que ouvir a palavra de Jesus. E Jesus não relata isso. Vem para cá, jovens. Vem para perto, fica melhor para vocês ouvirem. Vem para cá, bebê. Quando ele diz: Jesus, senta aqui, ó, as trêsinhas agora. Jesus acalma uma tempestade. Isso aqui eu já fiz na praia. E aconteceu que nenhum daqueles dias Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos e lhe disse: vamos passar para outro margem do lago. Presta atenção, Sassá. Você aprender que vocês estão numa escola, a maior escola do mundo está sendo essa para vocês. Vocês deviam todo dia agradecer a Deus ter uma escola dessa. Para cá, Rebeca, também. Partirem enquanto navegavam, eles adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago
e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos despertaram, dizendo: Jesus estava o quê? Dormindo. Mestre, nestes estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Todo o caso ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: vocês não têm fé? Vou repetir, viu? Levantou-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, todo senso ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuindo de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até mandando vento nas ondas lhe obedece? A cura de um endemoniado. A cura de quê? De um endemoniado. Então rumaram para a terra dos Gerasenos, que fica de frente para a Galiléia. E logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônio. Olha aí, gente. Possuído de quê? De demônio. Então, gente, quantas pessoas já vêm até a mim possuídas de demônios? Eu sei nem da conta. E tudo se libertaram. Que havia muito e não se vestia, nenhum habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Vivia onde? Nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que vocês querem comigo, Filho de Deus Altíssimo? Isso aqui, gente, é que eu quero gravar na próxima leitura. Na próxima leitura da Bíblia, Maria, eu vou fazer uma divisão da Bíblia. Eu vou gravar a parte e vou botar para quando eu terminar a Bíblia, eu estar com ela toda gravada, só a parte espiritual. Eu vou ficar com o gravador aqui, chego aqui, eu gravo. Aí para e digo. Aí eu vou dizer assim: quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com uma voz forte: o que vocês querem comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormente. Quer dizer, eu vou gravar aqui, dizer Lucas, capítulo tal, versículo tal, e vou fazendo, porque eu quero escrever um livro. Eu vou escrever. Todo espiritual, tirado da Bíblia. Aí não tem como ninguém se pôr, não. Porque Jesus havia ordenado ao Espírito. Jesus já viu o quê? Ordenado ao Espírito imundo. Está vendo? Porque ele não fala espírito de Satanás, está vendo, senhor? É espírito imundo. Quem é esse espírito imundo? É aquele mesmo espírito que morre de facada, de droga, de miséria. Esse é o espírito imundo. Que saia do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, embora procurassem conservá-lo preso a cadeias com correntes, dispersavam tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Quer dizer, olha aqui outra vez, impelido pelo quê? Pelo demônio.
Isso é que quando você chega numa região, que olha aquela região, como aquela região de vocês ali são 90% de demônio. Talvez tenha mais. E as igrejas lá não estão resolvendo nada. Que eles não conhecem. Como é que eles vão resolver uma coisa que eles não conhecem? Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. O que é o nome dos espíritos que estavam lá? Legião. Por que legião? Sabem responder vocês que estão aqui? Não. Porque é centenas e milhares e dezenas de espíritos. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Muitos. Quando aquela palavra que Deus fala assim, quando é que ele faz? Está lembrado, Luiz? Quer que eu lhe abra os olhos para você se lembrar? Quando ele diz que quando você sai da presença de Deus, que é expelido um demônio, tirado, não volta aquele não, volta 7 pior do que aquele. Este pedir a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E o diabo, pediram a Jesus que os deixasse entrar naquele porco. E Jesus permitiu, tendo o demônio saído do homem, mas foi naqueles porcos. Ele não está falando nos porcos todos, não. Ele está falando naquela manada que ia passando ali. Podia ser de cavalo, podia ser de jumento, podia ser de boi, do que fosse. Você tem que entender. Do homem entraram nos porcos e a manada precipitou-se, despenhou, na beira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo que tinha acontecido, os tratavam dos porcos, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos ricos. Rebeca, eu estou vendo aqui, viu? Você já está ficando grandinho, você já entende. Sara também. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem que tinha saído dos demônios. O homem que tinha saído dos demônios. Está marcadinha, viu, Maria? Então, você observa as coisas. Eu não critico mais ninguém, eu não falo mais nada para ninguém. Sabe por que eu não falo? Porque não adianta. Não adianta. Você está dizendo, fulano, a estrada é essa. Você não quer. Você vai ouvir como é que um cego pode puxar outro cego. Onde é que eles vão cair? No buraco. Vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram, enquanto as pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado. Contaram contra o que? O endemoniado tinha sido salvo. Quer dizer, nós aqui somos preparados para isso. Só que vocês têm medo de enfrentar, não podem ter medo. Se você acredita em Deus, acredita em Jesus, pode botar a mão na cabeça do cara desse daí e dizer:
sai, Satanás, no nome do sangue de Jesus. O cara não fica não, porque você está usando o nome de quem? De Jesus. Você está usando o que forte? O sangue de quem? De Jesus. Todo o povo da terra dos Geraci nos pediu a Jesus que se retirasse. Pediram a Jesus que o quê? É por isso que o povo não gosta de mim nos cantos. Quer que eu saiba? Porque a minha luz, agora eu entendi, está entendendo, Silvano? Está entendendo, irmão Júnior? Quando a gente chega no canto, cria logo problema. Porque a minha luz, ela abala muita gente. Quando ele diz assim, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. E o homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volte para a sua casa. E contudo, o que Deus fez por você. Conte tudo o que Deus fez por você. Mas quantas pessoas aqui contam o que Deus fez com ele? Nenhum. A verdade é essa. Não, aí eu aposto. Não é eu não sei de porra nenhuma, não, cabruquento. Quem sabe é Jesus, é Deus. A palavra é dele. Eu conheço um pouco do Evangelho. Mas conheço. Então ele foi proclamado por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou à multidão, recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que você até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12. Veja, presta atenção. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Quer dizer, sinagoga lá para eles é a igreja para a gente aqui. E prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 1 ou 12 anos, que estava morrendo. A cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus caminhava, a multidão apertava certo mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Isso aqui eu já fiz e a mulher ficou boa. Ela menstruava 24 horas por dia. Isso aqui diz hemorragia, que havia gastado tudo os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na sua bonda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Com todos negasse. Pedro disse: Mestre, a multidão que o
rodeia e apertou. Mas Jesus insistiu. Alguém me tocou, porque senti que da minha saída poder. Quer dizer, Jesus sentiu que saiu um poder dele sobre aquela pessoa. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e prostrou-se diante de Jesus. Declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele, como imediatamente tinha sido curado. Então Jesus lhe disse: filha, a sua salvação, você vá em paz. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa de chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, ela será salva. Está aqui, ó, essas garotas, vocês, esse rapaz que estão aqui juntos. Vocês não têm que crer nem em mim, não, pô. Vocês têm que crer nem em Painho, não. É em Jesus, é em Deus. Que tudo que vocês pedirem a Deus, Ele faz com vocês, com nós. Não adianta se levantar, nem querer dizer besteira, não. Porque Deus não aceita. Tendo chegado à casa de Jesus, não permitiu. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele. Não ser Pedro, João e Tiago, além dos pais e da mãe da menina. E todos choravam e apedrejavam, mas Jesus disse: não chore, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabia que ela estava morta. Mas Jesus, tomando pela mão, disse numa voz alta: menina, levanta-se. Voltou-lhe o espírito, ó, novamente, está vendo aí? Olha aí, ó. Olha aí como de crente burro, idiota, que você não conhece de nada da palavra. Ó, voltou-lhe o espírito e lá imediatamente se levantou e Jesus mandou que ele desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Agora pergunta por que Jesus dizia isso, que ninguém contasse o que estava acontecendo. Vocês sabem, não? Porque se ele dissesse, eles queriam matar ele, o judeu, para não morrer. A instrução para os 12, para os apóstolos. Nessa época ainda existia quem? O traidor, Judas Iscariote. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade. Veja o que Deus deu autoridade a mim, poder. Deu Jesus, convocando os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios. Quer dizer, eu tenho autoridade, como eu sou apóstolo,
e bater em qualquer um demônio. Para curar doenças, também os enviou a pregar o reino de quem? De Deus. Ou mandou vocês cantar, como vocês estão cantando e berrando aí? Responda. E cura os enfermos e disse: não leve nada para o caminho, só o bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter duas túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até saírem daquele lugar. Onde quer que não receberem, vocês não sairá daquela cidade. Sacudirá o pó dos pés um testemunho contra eles. Está vendo aí? Se eu sair daqui, eu bato o pé e deixo a bronca aí para eles resolverem. É eles e a sorte. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Agora, observe, vocês que são inteligentes, que dizem que são homens de Deus. Nós vamos em 1772 páginas, aonde que Deus já mandou louvar até agora. Pelo contrário, ele mandou foi Davi parar. Dúvida de Herodes. Ora, o Tedráclas Herodes soube de tudo que se passava, ficou perplexo, porque algum dizia: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. Ainda outros diziam: um dos anjos profetiza. Ressuscitou. Quer dizer, aquela história que a gente estava conversando ali fora nesse ano, está ouvindo, Ju? De Jesus, que começou de José do Egito e foi descendo, está aqui. E Herodes, porém, disse: eu mandei descapitar, quer dizer, cortar o pescoço de quem? De João. Quem estão é este, a respeito do qual tenho ouvido das coisas, e se esforçavam para vê-lo. A primeira multiplicação. Isso aqui porque, gente, isso aqui já foi lido lá atrás. Em Mateus, tudo isso aqui é a continuação do livro lá dentro do primeiro. Cada um contra a sua palavra. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito, e ele, levando-se, conseguiu e retirou-se a partir por uma cidade chamada Bezatar. Mas as multidões souberam disso e o seguiram, aconselhando-se Jesus, que lhe falava a respeito do reino de Deus. Ele não falava dele, ele falava de Deus. Aí o pessoal hoje fala de Jesus e não fala de Deus. Socorria os que tinham necessidade de cura, mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: dispersa a multidão, para que, indo às aldeias, campos
ao redor se hospedem e encontrem alimentos, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhe disse: bem vocês mesmos de comer deles. Os discípulos responderam: não temos nada que 5 pães e 2 peixes. Não sequer nós mesmos compreendemos comida. Vamos comprar comida para todos este povo? Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: faça com que se assentem em grupo de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partiu, e deu aos discípulos, para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobraram. Foram 5 cheios, 12 cestos. Quer dizer, de 5 pães e 2 peixes, o que aconteceu? A confissão de Pedro, Jesus prediz a própria morte. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando, em particular, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Quer dizer, nem eles que estavam ali acreditavam em Jesus. Vendo tudo o que acontecia, ainda dizia que aquilo ali não era Jesus. Ele respondeu: um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, ainda outro dizia que era um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: você quem diz que eu sou? Respondeu Pedro, disse: o Cristo de Deus. Quer dizer, Jesus Cristo, filho de quem? De Deus. Jesus, porém, advertindo-os, os mandou que ninguém declarasse sim tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões. O que é que eu sou aqui? Rejeitado por muita gente, pelos príncipes, pais, sacerdotes, pelos escribas, seja morto, no terceiro dia ressuscitará. Quer dizer, quando você se aproxima de Deus, se aproxima de Jesus, não pense que ninguém vai ficar com você não, cavaleiro. Porque você é uma luz para eles. Olha o que ele diz aqui, olha: tome a sua cruz. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo. Negue o quê? Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, ele se salvará. De quem adianta uma pessoa ganhar muito,
pronteio se viver a perder-se no caos, dando a si mesmo. Pois quem se envergonha de mim e das minhas palavras, dele se envergonha, aí envergonhará o Filho do Homem. Quanto vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, em verdade lhe digo que algum dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que se veja o reino de Deus. Quer dizer, se você não tem vergonha de falar de Deus, de anunciar o Evangelho de Deus, você não vai ter inferno, nunca. Nunca. Não adianta jejum, oração, gritaria, não adianta nada. Olha quando ele diz: em verdade lhe digo que quem algum dos que aqui se encontra não passarão pela morte, até que veja o reino de Deus. A transfiguração de Jesus. O que é a palavra transfiguração? Mudar o quê? O rosto. Há cerca de 8 dias depois da proferidas estas palavras, Jesus levantou consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, aparecia do seu rosto, se transfigurava, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que dos homens falavam que ele era Moisés, Elias, que apareceram em glória, e falava da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. E minha roupa branca, muita gente já viu eu de paletó preto, quando a mulher gritou lá no estado lá em Pernambuco: o senhor não está de preto aí não, o senhor está todo de branco. E eu sou louco por esse povo que anda comigo, para ver se eles têm uma compaixão deles ir para a presença de Deus. Está ouvindo, minha filha? Para não sofrer. Pedro e seus companheiros estavam caídos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus. E os 2 homens que estavam com ele, quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: mestre, mestre bom, estamos aqui fazendo 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, escute o que ele diz. Está vendo aí, gente? A voz de quem? Deus. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho, e eles ficaram calados. Naquele dia não contaram nada a ninguém a respeito do que tinha visto. A cura de um jovem. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que, no meio da multidão,
surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que eu tenho, um espírito aqui, ó. Se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito, ó, convulsiona, não é? Convulsiona, quer dizer, aquele povo que tem aquela convulsão, epilepsia, é o espírito. É aqui, está vendo, médicos? Está vendo aí que você não sabe nada? Vocês não vão para a Bíblia para estudar? Até espuma e dificilmente deixa depois de ter maltratado. Pede ao Senhor discípulos que expulse, sim, mas eles não puderam. Quer dizer, os pessoal de silêncio aí, o pessoal que se vira a Jesus, ele não podia expulsar o demônio. Vê que povo de pouca fé. Jesus exclamou: ô gente incrédula, vocês que andam aqui, a maioria são o quê? Incrédulas. Perversa, até quando estarei com vocês? Terei de suportá-los. Traga seu filho aqui. E quando o menino estava se aproximando, o demônio atirou-o no chão. O demônio o atirou no chão. Meninas, e o convulsionou. Convulsionou aqui, ó. Será se você mente? Será se vocês estão aí mentindo a palavra de Deus, não estão aceitando? Aí é problema de vocês. Mas Jesus repreendeu o espírito, ó, imundo, e curou o menino e o entregou aos pais. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Não era a majestade de Jesus, era de Deus. É o meu caso que eu estou fazendo aqui. Não é o apóstolo Fernando. É Deus que está ensinando a gente. Quero água aí. De novo, Jesus prediz a sua morte. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: preste bem atenção, mas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso. Ele foi encoberto para que não compreendesse, e também fazer perguntas a Jesus a respeito destes assuntos. Quer dizer, eu estou tentando aqui jogar a palavra para vocês. Se vocês querem vir acatar, isso aí é vocês. Eu não posso forçar. Eu não posso. O maior do reino de Deus. Presta atenção, meninas. Vocês vão ver aqui quem é vocês. Seguiu entre os discípulos uma discussão entre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou junto e disse: preste atenção, ó aqui, isso aqui é com vocês.
Isso aí é para vocês, crianças. Veja o que Deus vai dizer para vocês. Presta atenção, Sara, Rebeca. Olha o que ele diz. Seguiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus, sabendo do que passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-lo junto e disse, presta atenção, crianças, lhe disse, quem receber esta criança em meu nome, e a mim, quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Quer dizer, se você recebe Jesus como uma criança, Deus vai lhe receber. Quando ele diz, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é o que é grande. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Quer dizer, Deus está ensinando as coisas, ensinando. A gente está ouvindo? Não. A gente quer ouvir? Não. A gente quer praticar? Não. Porque para a gente, o ser humano, ele só quer o que é fácil. Qual é mais fácil, mentir ou falar a verdade? Mentir. Porque se falar a verdade, ninguém vai querer ouvir. João tomou a palavra e disse, mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome. Vê o que ele diz. João tomou a palavra e disse, mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em teu nome. No nome de quem? De Jesus. Mas nós proibimos de fazer isso. O que é que as igrejas hoje querem? Proibir. Diz que não existe. Porque não se quer conosco. Foi o que Jesus respondeu. Mas Jesus lhe disse, não proíba, pois quem não é contra você é a favor de você. Quer dizer, aquele que estava, é por isso que eu pergunto muito isso aí. Você trabalha na área de libertação, Deus me livre. E quem quer? E quem quer entrar numa bomba dessa? Que é difícil. Os samaritanos não receberam Jesus. E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu Jesus, manifestou-se no secreto a firme resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiro que fosse na frente indo a ele. Entraram em uma aldeia de samaritano para lhe prepararem posada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de qual decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, que quer mandamos dizer fogo do céu? Repare, viu? Presta atenção. Capítulo 9, versículo 54. Vou ler bem explicadinho, viu? Visto isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Jesus põe à prova os que querem seguir. Olha aqui, viu?
Isso aqui, Maria, é o que acontece muito dentro das igrejas. É a prova. Não é não, Simão? Está vendo, Luiz? Está vendo, Júnior? Escute mesmo, vou ler bem devagarzinho. Quem quer ir para a prova de Deus? Ela está bronca, viu, velho? Enquanto seguia pelo caminho, algum disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Ó, presta atenção, viu? Capítulo 9, versículo 58. Mas Jesus lhe respondeu: a raposa tem as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Vamos lá. E outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Olha, se eu já falei isso aqui. Ó. Outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me sepultar o meu pai. Viu o que Jesus respondeu? Viu? Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vocês, porém, vá anunciar o reino de Deus. O que foi que eu fiz? Eu parei de pregar a palavra para sepultar minha mãe? Nunca. Nunca. E outros lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado, ó, veja, viu, Simone? Veja Maria, veja o irmão Júnior, o irmão o padre, o irmão Luiz aqui, vê o que ele disse. Quem quer, põe a mão no arado e olhe para trás. É impacto para o reino de Deus. Quer dizer, é apto o reino de Deus. Meus olhos estão aqui tudo, ó, estou vendo assim. Quando passa de meia hora, pronto, aí acabou de lascar o leite. Olha, quando ele diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quer dizer, se você está servindo a Deus, você vai seguindo. Naquele meio você desiste de estar ali para voltar para trás. Lascou os piores. A missão dos 70. Capítulo 10, versículo 1. Pois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fosse adiante dele a cada cidade, lugar onde ele haveria de passar. E lhe disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peço ao Senhor da seara que tenha trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiro para o meio do lobo. Ele me enviou para o meio da onde? Dos lobos. Não leve bolsa, nem sacola, nem sandália, nem saudai ninguém pelo caminho. A entrada em uma casa, diga primeiro: a paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que
ama a paz, sobre ela responderá a paz de vocês. Se não houver a paz, volte sobre vocês. Fique na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quem do entrarem em uma cidade e ali forem bem recebido, coma do que lhe for oferecido. Cure os doentes, que pela ouvir, e diga ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. Porém, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saia pela rua dizendo: até o pó desta cidade que guardamos só os pés, sacuda contra vocês. No entanto, saiba que está próximo o reino de Deus. Eu digo, se vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para a cidade. Quer dizer, aquele povo que já me humilharam, que já machucaram, que eu saí da cidade, eu bati o pó e deixei a bagaceira. O castigo deles é pior do que o castigo de Sodoma e Gomorra. Ai das cidades imetentes. Ai de vocês, Curaçais. Ai de vocês, Betazai, porque se em Tiro, em Sodoma, se tivesse operado um milagre que for feito em vocês, há muitos que eles teriam se arrependido, assentado no pano de saco e cinza. Mas no juiz haverá menos rigor para Tiro e Sodoma do que para vocês. Quer dizer, nós aqui temos uma sorte, que nós aqui estamos pregando o Evangelho e vocês estão vindo. Faz errado se quiser. E lá em Sodoma e Gomorra não tinha ninguém curando ninguém, nem libertando ninguém. Não tinha ninguém. Se vocês, Cafarnaum, pensar que será elevado até o céu, será jogado no inferno. Olha. Quem ouve vocês, ouve a mim. Olha. Quem ouve a mim, olha, a mim. E quem rejeita vocês, e a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitado aquele que me viu. Diga, glória a Deus. Aquele povo que rejeitaram a minha pregação, que fizeram mangar de mim, que disse que eu não sabia de nada, que eu não conhecia de nada, o castigo deles são pior do que de Sodoma. Aqui é a palavra, seu Pedro, seu Nivaldo, seu Júnior, seu Luiz, seu Donça, a menina, a professora Maria, está bem explicado. Quem entender, vai num canto. E quem não entender, não vai para canto nenhum. Em nome de Jesus. Para vocês também que estão ouvindo lá fora, a bênção de Deus. Senhor Jesus, Deus amado, hoje, 7 de setembro, dia da libertação do Brasil. Que o Senhor Deus
opere nesse país, nessa região, Senhor, nessa cidade, Pai, tão entregue à maldade, à prostituição, à macumba e à feitiçaria. Pela tua palavra, Senhor, que está sendo pregada aqui, manda teu exército de Deus combater esses cães que tem aqui nessa cidade, que derrube por terra, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o nosso reino, seja feita na terra como nos céus. O nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas a cair em tentação, mas livra do mal. E Deus é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Quem trouxe a oferta, eu só peço porque é obrigatório. Em nome de Jesus.